prazer estarmos aqui na casa do Senhor, nesse domingo um pouquinho frio, mas que bom que nós estamos aqui, né? Eu nem combinei nada com a Leonete, eu nem tinha visto a Leonete a última vez que a gente se viu, foi no início do ano, lá na nossa casa, lá na praia, mas a gente fala do mesmo assunto, nem combinamos nada. Mas nós aqui estamos porque certamente Deus tem uma mensagem e nós precisamos de ouvir, precisamos dessa mensagem. A gente precisa saber o privilégio da oração. A gente precisa estar diariamente conectado com Deus. Precisamos estar em oração. É isso que nós vamos fazer agora, né? Primeiro, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 12. Êxodo 24, verso 12. Ok? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que habita nos altos céus, louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor, por todas as bênçãos e por todas as misericórdias que tu tens derramado sobre nós. Pai, nesse instante estamos com a tua palavra aberta. E agora nós vamos ler, vamos meditar e refletir. Pedimos que teu Espírito Santo esteja clareando a nossa mente, nos ajudando para que possamos compreender a tua palavra escrita. Ajuda-nos também, Senhor, a colocarmos em prática o que vamos ler aqui. Pedimos e agradecemos em nome santo. Amém. Muito bem. Então nós abrimos a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 24, verso 12, diz que: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. E o verso 15, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor apareceu a Moisés. Então precisamos de um lugar específico para orarmos, um lugar onde nós teremos um encontro com Deus. No monte é bom? Sim, no monte é bom. Muitas pessoas já foram no monte, né? Lá tem um lugar especial, o irmão Edson Batista já me falou no monte. Um lugar todo especial para as pessoas se conectarem com Deus em meio à natureza. Mas na sua casa também tem que ter um lugar especial, onde você vai bater encontro com Deus. Vocês sabem que a maior parte da minha vida eu fui da igreja de Vidal Corpo aqui. Minha mãe entrou quando eu tinha 6 anos e a gente foi para Vidal Corpo. Não tinha essas outras igrejas e a gente ficou há muito tempo. E tinha um grupo Maranata. Era um conjunto de uma família.
Você cantou? O Isias e as meninas? Isso, então. E o grupo ensaiava lá na casa da vovó. E eles tinham lá nesta casa um quarto, um cômodo, um lugar especial de oração. Todos os dias que ia ter um ensaio, eles se reuniam e ali naquele local específico e oravam. E às vezes acontecia de, por acaso, assim, alguma coisa, estar atarefada e não ir para aquele lugar. E orar. E depois esses falavam: Mary, acredite, o ensaio não foi aquilo que a gente esperava. Por quê? O que aconteceu? Mas todo mundo estava disposto. Sim, mas faltou a oração. E eles acreditavam assim: olha, a gente tem que ir naquele local que foi consagrado a Deus. Aquele lugar que foi separado, que foi específico para orar ao Senhor. E aí as coisas corriam melhores do que quando não fazia oração nesse lugar. Então nós precisamos ter um lugar especial onde nós vamos nos encontrar com Deus. Quando você está com o ensaio, era na igreja? Na igreja. Mas quando era só o grupo, só a família, era lá na posse. Então, o privilégio da oração. Nós também temos de ter um tempo para a meditação e a oração, para receber conforto espiritual. Não apreciamos como devíamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Raramente somos colocados duas vezes nas mesmas circunstâncias, sob todos os pontos de vista. Experimentamos continuamente novas cenas e novas provas, onde a experiência passada não pode ser um guia suficiente. Temos de ser a luz que vem de Deus e temos também de ter a luz que vem de Deus. Não significa isso que todas as vezes que orarmos, as nossas orações serão atendidas conforme o nosso querer. Porque às vezes a gente vai orar a Deus, mas a gente já tem uma coisa em mente, né? O que eu quero exatamente. Eu me lembro que há algum tempo atrás, a gente tinha aqui na igreja o culto do poder. Às 5 horas, né, Jorge? Às 5 horas. E nesse culto, viam pessoas que não eram aqui da igreja. E elas vinham porque tinha que fazer a oração. E chegava aqui: fulano, qual que é o seu pedido? Ah, o meu pedido é que eu estou gostando de uma moça, mas ela é casada com um outro cidadão. E eu quero que ele maltrata ela, ele bate nela, não sei o que lá, então eu quero que ele esqueça, separe dela e ela venha. Isso, e ela venha morar comigo. E assim essa pessoa vinha reiteradas vezes, todo sábado, estava aqui na igreja e ajoelhando e orando. Gente, meu Deus! E aí, sabe, a cabeça da pessoa não consegue alcançar o nível da coisa que ela está pedindo para Deus. E aí ela veio durante não sei quanto período lá que ela programou, e evidentemente
evidentemente a coisa não aconteceu, né? Deus não fez aquilo que ela queria, que era separar o casal para que ela viesse e tal. E aí depois a pessoa não veio mais na igreja e falou, mas você não vai? Ah, não, já fiz os tantos sábados que eu tive que fazer isso fora. Então, não é assim. Não era da igreja. Mas se tornou que acredita depois de algum tempo, né? Essa pessoa não era da igreja. Não era, mas depois se tornou. Hoje é, mas... Hoje ela deve ser. Então, se a gente abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, vamos abrir aí. Deuteronômio, no capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. Amém? Amém. Vamos ler então aqui o verso 24 por diante. Fala assim, ó, o título fala assim: a oração de Moisés para entrar em Canaã. E aí, 24, Senhor Deus, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não fales mais nisto. E o verso 27, sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Gente, você olha, quem estava pedindo ali, quem estava orando? Moisés. Quem era Moisés? Camarada íntegro, era amigo de Deus, obediente, liderava um povo, passava por batalhas, por situações difíceis, mas ele estava continuamente na presença do Senhor. E ele orou. O que é que Moisés queria? O que ele queria? Entrar na terra. Entrar na terra. E ele pedindo encarecidamente, Senhor, me permite aí. Deus olha para ele e fala, meu camarada, sobe lá. Olha, fotografa tudo. Veja bem cada detalhe. Mas é só isso. Você não vai entrar. E não me fala mais isso. Exatamente. Que é esse assunto. Você já viu quantas vezes você ora a Deus, eu preciso tanto, e eu quero tanto, e ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu já tive um aluno que me perguntou, será que eu estou fazendo papel de palhaço? Ele falou, professora, será que eu não estou fazendo papel de bobo, eu aqui ajoelhado, falando com Deus, e nada me acontece? Meu irmão, a oração não significa que Deus vai imediatamente se curvar até nós e falar sim também, senão ele estava ao nosso dispor, né? Ao nosso serviço, fala o que o servo ouve. E não é bem assim.
Deus é soberano. E Ele tem as coisas para fazer. Daí você para e se compara com Moisés, aí tu vai ficar arrasado, né? Se você, puxa vida, se Moisés, que era Moisés, a paciência de Jó em pessoa, e Deus falou não para ele, imagina comigo. Imagine o que vai acontecer comigo. Você pode ficar pensando assim, mas para que Deus não trabalhe dessa maneira. Realmente Moisés não entrou na terra prometida. Não, ele queria muito, mas Deus falou para ele nada disso, esquece isso. Quem entrou lá foi Caleb e Josué, Moisés não. Mas depois a vida continua e a gente se pergunta hoje, onde está Moisés? Gente, por maior que sejam os seus planos, os planos de Deus são melhores para você. Os planos de Deus são maiores para você, porque a sua mente não consegue alcançar aquilo que Deus tem, que é muito além do que a gente quer, o que a gente imagina, né? Cristo envia sempre mensagens aos que estão atentos à sua voz. Observe, ele não deixa de enviar as mensagens, ele envia. Mas às vezes o que acontece conosco? Estamos dormindo. Lembra quando Jesus foi até ali na frente orar, pediu aos discípulos, orem comigo. E quando voltou, eles estavam dormindo. E ele falou, nem uma hora, nem vocês podem orar comigo. Ele manda o recado, mas a gente não está prestando atenção. E então nós perdemos a mensagem de Deus. As tentações que todos os dias estamos expostos fazem da oração uma necessidade. Obrigada, Teresa. O Espírito de Profecia diz para a gente, a oração é uma necessidade na nossa vida. Uma obrigação, necessidade, né? Sim, eu me lembro quando o pastor Marcelo Elvis, o pastor Marcelo Elvis era meu amigo já há muito tempo, e ele estava pregando sobre isso, que a gente tem que separar um local na nossa casa para ser consagrado ao Senhor, para ali a gente dirigir as orações. E eu falei com ele, então você tem que ir lá em casa, orar no local. Ele falou, vamos lá. E quando ele chegou lá, ele se ajoelhou e orou, falou, Senhor, muitas orações serão erguidas aqui nesse altar. Algumas tu dirás sim, outras tu dirás, Mary, espere um pouco, da paciência, e outras tu poderás dizer ainda, não é para você. Então a gente precisa ter todos os dias a necessidade de orar, porque não sabemos. Eu me lembro quando o Cis era meu professor, que foi assim, quase que uma vida, né? Até eu completar 18 anos, ele foi meu professor. E ele falava assim, é perigoso nós passarmos uma noite sem orarmos a Deus, porque talvez naquela noite Jesus volte para nós. Então todas as noites precisamos nos colocar diante de Deus, nos consagrarmos a Ele e confessar os nossos pecados.
Breves e decisivos são os passos que conduzem os homens de um plano elevado e santo a um nível inferior. Escutaram isso? Breves, decisivos e rápidos são os passos que te conduzem de um plano elevado. Você está indo e está tudo muito bem, e de repente você tropeça e você se pergunta: ué, como é que foi isso? Eu estava tão bem, estava estudando a lição com animação a semana inteira e minha vida estava tão boa, e de repente eu estou caído, prostrado. Como assim? Como acontece isso? Num só momento podem ser tomadas decisões que determinam o destino eterno. Uma fraqueza por vencer deixa o indivíduo desamparado. Um mau hábito a que não se resistiu com firmeza fortalecerá em cadeias de aço, prendendo completamente. Vossas petições não devem ser débeis, nem ocasionais, nem apressadas, mas devem ser fervorosas, perseverantes e constantes. Abre aí a sua Bíblia, abre comigo aí a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 1, quero dizer isso. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel capítulo 1 e o verso 10. Olha aí. A oração e o voto de Ana. Verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E aí então, no verso 17, lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aí, Ana foi para casa, seu marido foi também, e ela agora já estava feliz, seu semblante agora já estava mudado, coração alegre, formoseou o rosto, e ela agora estava feliz. Já estava grávida? Não. Já tinha filho? Não. Tinha o quê? A promessa, só a promessa. O profeta
ficou alegre. Imagine quanta tristeza aquela mulher estava passando na vida, quanto sofrimento, quanta tribulação. Primeiro que ela tinha um marido que era o quê? Maridos. O que ele era? Bígamo. O que mais? Além de bígamo, o que mais que ele era? Sacerdote. E o que mais? Convencido. Convencido. Estava a mulher chorando, chorando, se acabando de chorar, porque não tinha um bebezinho para embalar. E ele falava: Ana, por que choras? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. E convencido esse camarada, olha só, ele primeiro tinha 2 mulheres. E aí, nenhuma mulher está se agradando dessa situação, né? Vamos combinar. Então, Ana já estava triste por isso. Segundo, a outra tinha filhos e ela não. Então, ela já ficava mais, porque as crianças têm um encanto, né? O Scott sempre cantava: onde houver crianças rindo, flores em botão se abrindo, esse é o bom lugar. Lá existe o amor. E a Penina, que era adversária lá, tinha filhos e ela não. Então ela estava arrasada, diminuída, humilhada, até porque naquele tempo o filho era um negócio que veio de troféu, né? E ela nada. Além daquele marido bígamo convencido, não sou eu melhor que 10 filhos, e ela então, já com amargura de coração, foi chorando, chorando, e lá orou a Deus, orou. E aí o profeta falou para ela: que Deus te conceda. E aí na sua Bíblia mesmo, no capítulo 2, verso 21. Capítulo 2, verso 21. Olha só. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Ana teve não só Samuel, mais 5 crianças. E eu sou admirada até hoje com ela, né? Porque ela não tinha filho, queria muito. E quando Deus concedeu ela, disse: Senhor, eu vou te entregar esse filho. E quando desmamou o garoto, ela foi lá e entregou. E o pobrezinho ficou lá na igreja e ela ficou lá em casa. Meu filho, quando saiu de casa, ele tinha 21 anos. E eu chorava como criança pequena. Eu vim de lá do Rio das Ostras até aqui dirigindo e chorando. E eu fui daqui para lá, para Curitiba, no avião, chorando. E hoje ele está com 27 anos e eu ainda estou chorando. E Ana falou: Senhor, se tu tão somente me deres esse filho, eu entrego para ti, eu devolvo para ti. E eu vou lá, levo ele lá na congregação, entrego lá. E ela fez isso. E Deus honrou a decisão dela e deu para ela mais 5 filhos. Gente, a oração pode muito em seus efeitos. E nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, e guardamos isso para nós mesmos. Ou às vezes nós fazemos o quê? Nos lamentamos. Que coisa triste é a lamentação, porque ninguém quer ouvir suas lamúrias. Eu converso com pessoas que falam assim: às vezes eu pergunto assim para você: está tudo bem? Mas eu quero ouvir apenas assim: tá, tudo bem. Eu não quero
está interessado em saber da sua vida, da sua satisfação, dos seus problemas. E Ele promete para você a resolução. É isso que Deus quer para a sua vida. Vosso coração se eleve de contínuo em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. E agora parem para isso. Anotem isso, anotem na sua Bíblia, na sua geladeira, em todo lugar da sua casa, lá no espelho do seu banheiro. Olha que revelação. Que cada respiração seja uma oração. Já pensaram nisso? É oração sem cessar. Cada oração, cada você fica quanto tempo sem respirar mesmo? Quem fica sem respirar? Cerca de 22 mil vezes por dia a gente respira, se eu não me engano. Olha, ninguém fica sem respirar. E porque a gente fica sem orar? Eu já fiz uma vez um JA na igreja, onde as pessoas iam passando em vários processos, desde o chefe da família até a criança pequena, e falavam: gostaria de orar, Senhor, mas eu não tenho tempo. Como você vai ficar parecido com seu Pai Celeste se você não está conectado com Ele? Você já viu o caso de uma adoção? A criança não tem nada de sangue com aquela família, mas ela se parece tanto, tem características tão parecidas. Você já viu isso? Por que isso acontece? Por causa da convivência. E você tem um Pai Celestial que está interessado na sua vida, em tudo que diz respeito a você, porém você fica distante dele por tempos. E aí o livro aqui fala assim: ó, é um erro grave negligenciar a adoração pública de Deus. Os privilégios do culto divino não devem ser considerados levianamente. O bom êxito depende do espírito de consagração e abnegação com que o trabalho é feito. Os que desempenham responsabilidades carecem de se colocar onde possam ser profundamente impressionados pelo Espírito de Deus. Onde é que nós estamos nos colocando? Onde que nós estamos indo? Será que o Espírito Santo de Deus pode nos acompanhar em todos os lugares? E será que Ele vai estar assim, tranquilo, para nos impressionar a mente? Devemos mostrar em nossa vida diária que temos paz e descanso no Senhor. Essa paz no coração resplandecerá na fisionomia e imprimirá a vós uma força persuasiva, e a comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. Você anda na contramão da vida. As pessoas não querem saber de Deus.
contigo. E assim você vai ficar parecido com Deus, mais parecido do que você é. Às vezes, a gente parece com o nosso pai terrestre. A gente tem característica deles, né? Porque eles nos deram a vida, porque eles nos criaram, porque eles estaram sempre conosco. Mas nós precisamos de estar continuamente ligados ao nosso Pai Celestial. Atos, no capítulo 1, verso 13, diz assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Queridos, esses homens que eu citei o nome aqui, eles andavam continuamente com Jesus. Eles viam Jesus, conversavam com ele, viam os milagres que Jesus fazia. E ainda assim, mesmo presenciando tudo isso, eles oravam ao Senhor. E nós precisamos imitá-los. Nós só temos a palavra escrita. A gente não vê Jesus. Porém, se a gente estiver em oração diariamente, o Espírito Santo de Deus vai nos impressionar a mente. E nós poderemos nos parecermos mais com nosso Pai Celeste. E Ele com certeza satisfará os desejos do nosso coração. Amém. E quando isso não acontecer, é porque Deus tem um plano melhor para a sua vida. Assim como teve para Moisés. Que o Senhor nos abençoe.